Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a atividade elétrica do coração. Nós vimos no vídeo passado que o coração é formado por 4 câmeras, certo? E ele bombeia sangue para os órgãos e para os pulmões. E ele funciona de uma forma semelhante a alguém espremendo o coração. Mas na verdade não tem ninguém espremendo. Na verdade o próprio coração é um músculo que se contrai. Ele é composto de um grande número de células que tem a capacidade de contração. Nós vamos agora estudar de forma bem genérica e bem simplificada como é que funciona esse mecanismo. E depois, em vídeos posteriores, a gente vai detalhar mais esses mecanismos. Antes de falar sobre as células cardíacas, vamos falar sobre as células excitáveis. Aqui nós temos um exemplo. Eu não tentei desenhar nenhuma célula em particular, e sim um conceito. Tá? Então é um desenho simplificado de uma célula. Aqui a gente tem a parte interna e aqui a parte externa. Dois exemplos de células excitáveis são as células do músculo, células musculares, e as células nervosas, células do cérebro ou de partes do sistema nervoso. Nós vamos usar esse estudo agora para as células cardíacas. Mas vamos tentar entender como funcionam as células excitáveis. Pessoal, nas células excitáveis ocorre um fenômeno interessante. Nas células, na parte interna das células, ou seja, no ambiente intracelular, existem vários íons. E, em particular, eu vou falar de dois íons. O sódio, que é um íon positivo, e o potássio, que é um íon negativo. Existem muitos outros importantes, como o cloro e outros, mas vamos nos concentrar sobre o sódio e o potássio, que é responsável pela maior parte dos fenômenos importantes nas células excitáveis. Tá? Então temos uma distribuição de sódio e potássio. Né? Temos a concentração de sódio, representar a concentração assim por um colchetes, né? E a concentração de potássio. Ambos íons positivos. Tá? Mas também fora se tem esses mesmos íons, sódio e potássio. Entretanto, acontece o seguinte: existe uma diferença na concentração desses dois íons dentro e fora da célula, tá? Dentro da membrana celular e fora da membrana celular. E é o seguinte: em geral, a concentração de sódio é mais alta fora do que a concentração de sódio dentro. E a concentração de potássio é mais alta dentro. Além disso, essa membrana aqui tem uma característica que é a seguinte: em alguns momentos ela pode ser semipermeável. Quer dizer o seguinte: ela é permeável a todos os íons dos dois lados. Quer dizer, ela não deixa passar tudo o tempo todo, mas deixa passar numa certa taxa. Tá? Só que ela não é permeável ao sódio e ao potássio. E por isso, a gente pode dizer que essa membrana tem permeabilidade seletiva. Ou seja, ela é permeável à maioria dos íons, mas não aos íons de sódio e potássio. Quando a membrana da célula está nesse estado, se diz que a membrana está em repouso. Um outro termo que é usado para descrever esse estado, quando a membrana está
semipermeável é que a membrana está polarizada. Vamos então fazer um resumo desses termos aqui no vídeo. Então, quando a membrana está em repouso ou polarizada, ela é permeável a todos os íons, menos os íons sódio e potássio. Nessa situação, se diz que ela tem permeabilidade seletiva ou semipermeabilidade. E essa membrana, pessoal, também tem uma outra propriedade. As células excitáveis têm membranas que também podem, em certos períodos, deixarem de ser semipermeáveis e se tornarem permeáveis a todos os íons, até mesmo os de sódio e potássio. Nessa situação, se diz que a célula está excitada. E esse estado, em geral, ocorre durante um evento chamado potencial de ação. Então, pessoal, durante o potencial de ação, a célula passa a ser permeável a todos os íons. Vamos então ver aqui no vídeo um resumo desse estado. Então, pessoal, no estado excitado, que é associado em geral com um evento chamado potencial de ação, a membrana passa a ser permeável inclusive ao sódio e ao potássio. E nesse período se diz que a membrana está despolarizada. Aqui temos um novo termo. Nesse período, a membrana está despolarizada. Em geral, esse estado em que a célula está despolarizada e totalmente permeável tem uma curta duração e logo ele retorna ao estado de repouso. Esse retorno do estado de excitação ao repouso, ou dizendo de outra maneira, da ida da despolarização à polarização, é chamado de repolarização da membrana. Então, temos aqui um novo termo, repolarização. É o que ocorre quando a membrana passa do estado de permeabilidade total ou despolarizada para o estado semipermeável, ou seja, polarizado. Então, a repolarização é quando a membrana da célula passa da despolarização e retorna à polarização. Agora, eu queria discutir com vocês as consequências dessas propriedades que eu mencionei. Eu não quero entrar em detalhe por que elas funcionam assim e quais são os mecanismos envolvidos, mas vou deixar isso para os próximos vídeos. Mas eu queria agora discutir uma consequência dessas características. A consequência é o seguinte: existe uma diferença de potencial entre a parte interna e a externa da célula. Se você pegar um multímetro e medir aqui, por exemplo, um multímetro, tá? Medir o potencial fora e dentro da célula, você vai ver uma diferença de potencial. Tá? Por exemplo, um valor típico, em torno de 0,1 volt, 1/10 de volt ou 100 milivolts. É interessante, dentro do corpo, né, em cada célula, você tem uma bateriazinha de 100 milivolts. E é possível fazer isso, por incrível que pareça, existem técnicas para você colocar uma sonda dentro da célula e uma fora, e você consegue medir. Tá? Então, o primeiro fato é que existe diferença de potencial entre dentro e fora da célula. Um outro fato é o seguinte: algumas células, além disso, elas são excitáveis, que é o seguinte: num certo momento,
a diferença de potencial, por exemplo. Eu vou desenhar aqui um gráfico da diferença de potencial, ok? Vou desenhar aqui. Ele tem a diferença de potencial normalmente, digamos, 0. 0 não, desculpa, 100 volts, 100 milivolts. Então ela fica assim, mas de repente ocorre o que se chama uma despolarização na membrana, uma mudança nas características elétricas da membrana, que nós vamos discutir em outros vídeos. Mas uma consequência é que quando isso ocorre, tá? Aqui é um gráfico da tensão em função do tempo. Quando isso ocorre, repentinamente essa diferença de potencial entre dentro e fora, ela cai para próximo de zero, seguindo a função desse jeito, e logo depois volta ao normal. É o que se chama de excitação da célula. E o nome desse potencial, quando ocorre, né, aqui ela está em repouso, né, aí ocorre esse potencial, né, o nome desse potencial é chamado de potencial de ação. Então, pessoal, vocês devem ter visto nessa figura a associação com o que a gente viu agora há pouco. Olha só, quando a célula está no estado de repouso, ou seja, polarizada, ela está sempre num potencial em torno de 100 milivolts. Tá? De repente, ocorre um evento, e a gente vai discutir depois esse evento, um evento chamado potencial de ação. E quando ele ocorre, a membrana da célula deixa de ser polarizada e passa a ser permeável ao sódio e ao potássio. O potencial vai a zero. E um curto período depois, a célula sofre uma repolarização e volta a ser semipermeável, né? Deixa de ser permeável ao sódio e ao potássio e retorna para o estado de repouso. Então aqui nós temos um gráfico que ilustra esse fenômeno chamado potencial de ação. Ok, pessoal. Então, recapitulando, aqui nós temos uma célula, que vamos supor que seja uma célula cardíaca. A célula cardíaca não tem, na verdade, essa forma, e a gente vai ver a forma exata em um vídeo futuro. Mas, vamos supor que seja, só para ilustração. E aqui nós temos ilustrado um potencial de ação. E ele é bem parecido, de forma geral, com o potencial de ação da célula cardíaca. Então, a célula cardíaca, só recapitulando, né, ela tem sódio, íon sódio e potássio internamente e sódio e potássio externamente. Normalmente, essa membrana é permeável a todos os itens significativos na definição do potencial. Tá? Tudo que define o potencial, ou quase todos, né? Ela é permeável a quase todos, menos ao sódio e ao potássio. Quando ela está nesse estado, que ela não é permeável só ao sódio e ao potássio, né? Assim, relembrando, né? O sódio e o potássio têm quantidades diferentes dentro e fora da célula. Tá? Bom, quando ela está nesse estado em que ela não é permeável ao sódio e ao potássio, se diz que ela está polarizada. Tá? E nesse caso, o potencial, a diferença de potencial entre dentro e fora da célula é em torno de 100 milivolts. Tá? Logo em seguida, em um certo momento, surge o chamado potencial de ação. Potencial de ação. E ele causa o que se chama de despolarização da membrana. Ou seja, por um curto período, a membrana passa a ser permeável a tudo, inclusive ao sódio e ao potássio. E aí, nesse caso, acontece o seguinte, esse potencial cai para
0. Tá? Então se diz que nesse estado a membrana está despolarizada. Tá? E depois de um curto tempo ela retorna naturalmente. E esse período aqui é o que se chama de período de repolarização. Pessoal, eu não quero discutir nesse vídeo por que é que isso acontece. Tá? Tem uma explicação razoavelmente simples, mas ela é um pouco longa. Então eu vou deixar para um outro vídeo. Tá? Só quero que vocês se lembrem que existe um potencial quando a membrana está não permeável ao sódio ou ao potássio. De repente ocorre um evento chamado potencial de ação, que ela passa a ser permeável ao sódio ou ao potássio, e o potencial vai para 0. E depois ela se repolariza, né? Volta a ficar polarizada e volta a ter uma tensão de 100 volts, 100 milivolts. Tudo bem? Então, essa é a descrição do potencial de ação. Eu queria até comentar, né? Aqui o potencial de ação, ele está desenhado assim, né? Aqui é o repouso, aqui é o platô, né? E aqui volta para a Terra. Tá? Então ele fica meio que negativo, né? Tem o repouso e o potencial fica negativo em relação ao repouso. Tá? Muitas vezes os pesquisadores preferem, ao invés de plotar assim, plotar ele virado para cima. É fácil, você faz uma mudança de variáveis matemática, né? E ao invés de você ter o gráfico plotado assim, ele plota aqui como 0, né? Que seria como se fosse uma referência, em vez de plotar para baixo e plotar para cima. Tá? Então muitas vezes vocês vão ver o potencial de ação plotado assim, né? Aqui 0 e aqui 100 milivolts. Tá? É só vocês saberem que na verdade o potencial é esse aqui, isso aqui é uma mudança de variável. É só porque por algum motivo as pessoas gostam de ver o potencial virado para cima. Pessoal, agora eu queria que vocês usassem a imaginação e imaginem que num futuro não tão distante, né, alguém é capaz de construir uma espécie de micromotor. Mais ainda, menor ainda, um nanomotor, um motor bem microscópico, que você só consegue ver com os microscópios mais avançados. E esse motor é o seguinte, ele tem duas estruturas, né? Uma que eu vou desenhar aqui e uma outra que pode ser, digamos, aqui. Tá? Duas estruturas, né? Aqui, tá? Que estão meio que entrelaçadas dessa forma. Ok? Bom, agora suponha que isso seja uma espécie de motor, um nanomotor, que é o seguinte, quando chega algum estímulo elétrico ou um campo elétrico nele, essas peças aqui, elas se interpenetram, né? Elas se entrelaçam assim, fechando, né? E quando você tira o estímulo, ela relaxa. Então, aciona, desaciona, aciona, desaciona. Isso seria um feito tecnológico bastante difícil, né? Pois é, eu vou dizer para vocês que esse nanomotor já existe, tá? Mas não foi a gente que fez. Existem milhões ou sei lá, bilhões dentro do seu corpo. Essa célula aqui, nessa célula você tem o que se chama nessa célula você tem uma fibra que é o seguinte, dentro dela você tem várias estruturas dessas. Essas duas estruturas aqui na célula são feitas por duas substâncias, actina e miosina, tá? E são elas que permitem que o músculo se contraia. Então essa estrutura aqui é a que permite que as células musculares se contraiam, ok? E no caso do coração, eu vou dizer para vocês quem é que aciona esse fechamento, né? Esse comando para a célula contrair. E o comando é esse aqui, o potencial de ação. A membrana
quando ela se despolariza, vindo para o potencial zero, ela causa o acionamento desses micromotores dentro da célula cardíaca. Ok? Então, essa é uma característica da célula cardíaca. Ela tem potencial de ação e ela pode se contrair. Mas, além disso, tem mais uma característica que é importante. Diferente de outros músculos, essa célula cardíaca, ela pulsa naturalmente. O músculo do seu braço, por exemplo, ele só contrai quando o seu cérebro envia um comando para ela. Já a célula cardíaca não, ela fica pulsando o tempo todo. Inclusive, se você conseguisse tirar uma célula do coração e colocar em algum lugar em que ela permanecesse viva, ela continuaria pulsando. Tá? Então ela tem um efeito em que naturalmente esse potencial de ação ocorre periodicamente, e quando ele ocorre, a célula pulsa, né? Como se fosse ela pulsa, né? Periodicamente, né? Então, inclusive esse pulso, nós vamos ver daqui a pouco, é que gera o batimento cardíaco. Ok? Ok, pessoal. Então, a ideia agora foi explicar de forma bem simples, né, o funcionamento da célula cardíaca. Em vídeos posteriores nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Mas o que nós queremos agora é usar esse entendimento para a explicação que está vindo agora a seguir. Vamos lá então. O primeiro fato importante a entender sobre a contração cardíaca são as características das células cardíacas. Vamos supor que a gente consegue, de alguma forma, pegar uma coleção de uma célula cardíaca e colocar dentro de uma solução nutritiva. Eu vou desenhar aqui sem preocupar com a forma real da célula, é só um conceito. Tá? Essa célula cardíaca, aliás, quase todas as células do coração têm uma característica interessante. Elas se contraem periodicamente. Tentem imaginar essa célula aqui, e aí periodicamente ela se contrai e relaxa. Contrai, relaxa. Né? Então essa célula tem essa característica. É uma propriedade bem interessante. Ela é a autocontratilidade. Né? Então imaginem aí ela se contraindo e voltando. Contraindo e voltando. Ela faz isso periodicamente. Tá? Por exemplo, sei lá, digamos, uma vez por segundo, um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, né? Mais rápido do que uma vez por segundo. Tá? Então, imaginem agora essa célula se contraindo. Se você colocar outras células aqui perto e tiver um líquido que mantém essas células vivas, por um bom tempo elas vão, digamos, bater, né? Bater que eu falo é se contrair periodicamente. Tá? Só que o ritmo de contração delas vai ser diferente. Vai ter uma mais rápida, outra média, outra mais lenta e assim por diante. Todas teriam essa característica. Elas bateriam de forma não sincronizada. Só que se você pegar essa célula aqui e colocar em contato físico com essa, acontece uma coisa bem interessante. Essas duas células começam a bater sincronamente, no mesmo ritmo. Essas duas não, essas duas aqui separadas vão continuar batendo em ritmo diferente. Mas essas duas vão bater no mesmo ritmo. E qual será a célula que define o ritmo, hein? Aqui, por exemplo, essa aqui, quando estava separada, era mais rápida e essa aqui era mais lenta. E quando você juntou, elas passaram a bater no mesmo ritmo. Qual será que foi o ritmo que ganhou, que está controlando o batimento? A mais rápida, a mais lenta? Será que é uma média das duas taxas? Bom, a resposta é a mais rápida. A mais rápida ganha. Eu não quero discutir isso aqui porque tem a ver com a eletrofisiologia da célula. Isso é um assunto para uma outra aula. Tá? Mas a mais rápida ganha.
Se você pegar essa e misturar três, as três vão bater na mesma velocidade. E quem dirige a velocidade é a mais rápida. E se você juntar as quatro, né, elas vão bater também no mesmo ritmo. Tá? O que acontece é que essas células têm algumas características elétricas, de forma que quando você coloca elas juntas, ela transmite essa eletricidade de uma célula para outra. Tá? E é assim que elas se sincronizam, né, e batem em uníssono. Agora, imaginem se você, ao invés de ter um aglomerado de algumas células, se você tiver um tecido completo. Bom, não existe tecido retangular assim, mas eu vou desenhar de forma, né, dessa forma só para ilustrar. Tá? Isso aqui seria um tecido muscular, seria uma parte do músculo do coração, e vamos supor que ele está isolado. Tá? E aqui tem milhares ou milhões de células cardíacas nesse tecido. O que acontece nesse caso? Bom, em geral, você também tem milhares ou milhões de células aqui nesse tecido. E elas tenderiam a bater de forma aleatória. Não aleatória, cada uma tem o seu ritmo, né, em ritmos diferentes. Tá? Entretanto, em geral, você tem uma região com células mais rápidas. Vamos supor que, por exemplo, essa região seja essa aqui. Né? O que acontece? Em geral, essa região puxa a contração e aí o músculo vai se contraindo daqui para frente. Contrai aqui. Não sei se vocês conseguem imaginar esse tecido se contraindo e essa contração se propagando até chegar aqui, até que todo o músculo fique contraído. E aí depois ele começa a relaxar também a partir daqui. Tá? Então ele contrai aqui primeiro, né? Isso aqui se encurta, depois essa aqui se encurta, até que todo esse músculo está encurtado. Aí depois ele relaxa e ele volta ao ponto inicial. Tá? Essa região mais rápida aqui, em geral, é chamada de marca-passo. Vocês imaginam por quê, né? É como se fosse o maestro do tecido, né? As células mais rápidas, ela puxa e define o ritmo das células, das demais células do tecido. Bom, pessoal, o coração funciona desse jeito. Eu vou fazer aqui um desenho simplificado, né, que vocês já conhecem. Aqui nós temos o coração e nosso desenho simplificado, né? O ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o átrio direito. Tá? Aí você tem aqui vindo a veia cava, né? Entrando aqui, né? Com a nossa válvula. Né? Aqui nós temos a artéria pulmonar, né? Saindo para os pulmões, né? Também aqui com a nossa válvula. Então temos aqui a circulação pulmonar, né? E aqui nós chegamos a bom, aqui não tem esse. Aqui a artéria deságua no átrio, né? E aqui nós temos a nossa válvula. Aqui também a válvula, na verdade, não existe aqui no átrio. Ela fica aqui nessa válvula. Só relembrando, né? Como é que funciona. Bom, vamos agora ver então como é que funciona esse coração. Tá? Mas para tornar as coisas mais simples, vamos só desenhar o coração sem todas essas válvulas e veias, ok? Então, vamos usar aqui o nosso esquema simplificado do coração. Tá? Relembrando, então, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito,
átrio direito. Tá? Então, o coração, ele é formado por aquelas células que nós discutimos, né? Aquelas células pulsáteis, né? Que elas pulsam em ritmos diferentes. Eu vou dizer para vocês o seguinte: em geral, o coração sadio tem um lugar onde as células são mais rápidas. Esse lugar é perto da veia cava. Ele fica num local no átrio direito chamado nódulo sinoatrial, tá? Nódulo sinoatrial. Que também é chamado de marca-passo natural. Tá? Marca-passo natural. Então, nódulo sinoatrial ou marca-passo natural. Essa região é o que controla o ritmo do coração. Se o nódulo sinoatrial pulsa rápido, o resto do coração vai seguir rápido. Se ele pulsa mais devagar, o resto do coração vai seguir mais devagar. Tá? Então, como é que funciona o processo da contração cardíaca? Nós vimos que o que ele faz basicamente é contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Vamos então mostrar como isso funciona. Em geral, pessoal, o que acontece é o seguinte: o nódulo sinoatrial, que é o marca-passo, se contrai primeiro. E à medida que ele se contrai, ele espalha várias contrações e o átrio vai se contraindo, né, ao longo do tempo. Tá? Então, primeiro aqui, essa parte se encurta, depois essa, depois essa, depois essa. Tá? Até que ele chega nesse ponto aqui, que ele encontra uma barreira elétrica. Aqui tem um ponto que não passa nenhum estímulo elétrico. Então, ele se contrai e para nesse ponto aqui. Ok? Então, o átrio sempre se contrai primeiro. Inclusive, os fisiologistas explicam que isso é importante, porque quando o átrio vai se contrair, o ventrículo vai acabando de encher. E essa primeira contração do átrio, ela ajuda no que se chama pré-enchimento do ventrículo. Tá? Bom, então o átrio se contrai, mas encontra uma barreira. Mas tem aqui no meio um pequeno ponto de passagem. Então, depois que o átrio se contrai, esse ponto aqui segura um pouco a propagação do estímulo. Esse nó aqui é chamado de nódulo átrio ventricular. Nódulo átrio ventricular. Ele tem esse nome porque ele divide o átrio do ventrículo e ele faz a comunicação elétrica. Então, repetindo, o sinal aqui começa daqui, o átrio vai se contraindo, tá? Para aqui e sofre um atraso aqui. E depois de um pequeno atraso, aí o sinal passa a se contrair rapidamente aqui no chamado septo cardíaco, né, que divide os dois ventrículos. Então, o estímulo elétrico que causa a contração, ele se propaga rapidamente daqui para baixo. Aí ele chega nesse ponto aqui debaixo do coração. Lembre-se que isso aqui é uma bexiga, né? Aí quando ele chega aqui, ele vai sucessivamente contraindo para cima. Então é como se, ao invés de você contrair assim, contrai assim, né? Fecha primeiro embaixo e vai fechando em cima, até que o coração se contrai e o sangue é expelido pela aorta e pela artéria pulmonar. Tá?
E aí, então, o primeiro átrio se contrai, depois o ventrículo, e aí ele passa um tempo contraído, depois ele relaxa. E em seguida, depois de algum tempo que ele relaxa, o átrio puxa de novo o ritmo, a contração se propaga novamente, para aqui, aguarda um pouquinho aqui, depois vem rapidamente para cá e se contrai ventrículos acima. Então essa é a forma de contração do coração. Pessoal, vamos agora discutir mais alguns detalhes sobre a contração do coração. Aqui temos então o nódulo atrioventricular e vamos discutir o processo de contração de novo. Eu queria observar uma coisa para vocês. As células cardíacas que a gente discutiu mais cedo, ela tem algumas características elétricas importantes. Uma delas é que elas são células que se chamam de excitáveis. Se você aplica um estímulo a elas, você faz com que elas se contraiam. Tá? Se você aplica um estímulo. Por exemplo, se essa célula aqui é uma célula bem lenta, se você toca outra célula com essa célula aqui, e essa célula mais rápida está colada nessa célula, ela passa uma excitação para outra célula. E por isso que a célula mais rápida dirige, né, o ritmo. Tá? E isso é feito por fenômenos elétricos, ou mais precisamente, fenômenos eletroquímicos. Tem eletricidade na forma de energia química circulando entre as células e os tecidos do coração. Tá? Com isso, o que acontece? Você tem, quando ocorre essa contração, você tem transmissão de eletricidade ao longo dos tecidos. E eletricidade circulando causa o quê? Campos elétricos. Eletricidade circulando, energia eletroquímica circulando, significa movimento de elétrons, existência de cargas elétricas e, portanto, campos elétricos. Inclusive, é possível medir esses campos elétricos não só dentro do coração, mas fora. Se aqui você tem o corpo, né? O corpo da pessoa, né? Desenhando aqui de uma forma meio simplificada, né? Não se importem com o fato do coração estar gigante, mas é só para ilustrar a ideia. Se você colocar, por exemplo, um eletrodo aqui, outro aqui, né, e medir a diferença de potencial entre esses dois pontos, ou entre esse ponto e esse, ou entre esse ponto e esse, você vai medir, você pode medir um campo elétrico resultante da propagação dessas contrações, já que a contração é resultado do fenômeno elétrico. Pessoal, vamos agora discutir rapidamente a gênese do eletrocardiograma, ou ECG, eletrocardiograma. Também é chamado de EKG, do alemão. Tá? Nós vamos ver que é possível você colocar eletrodos no corpo da pessoa, na pele da pessoa, e com isso medir a atividade elétrica do coração. Nós vamos introduzir aqui rapidamente e superficialmente como seria esse sinal. Tá? Nós vamos aqui pegar um exemplo do sinal captado entre o braço direito e a perna esquerda. Tá? Nós colocamos um eletrodo no braço direito e outro na perna esquerda. E vamos mostrar como seria esse sinal típico. Tá? Vamos lá então. Olha só. Primeiro, o nódulo sinusal ou nódulo sinoatrial dispara. O marca-passo natural dispara. E aí o sinal se contrai pelo átrio. O sinal que é captado na pele, em geral,
é um sinal zero. No início, né, antes da contração, não é bem o sinal zero, mas é o sinal inicial, né? Não tem contração ainda. Quando o átrio se contrai, né, e tem aquele processo de propagação da contração e parada aqui, aí você tem um sinal como esse aqui. É a chamada onda P. Tá? Aí o sinal se contrai, né? A propagação se propaga e para aqui nesse ponto sofrendo um pequeno atraso. Então depois que acaba a contração do átrio, ocorre um atraso de 0,1 segundo. 0,1 segundo, aqui, segundo, que é representado por um espaço aqui depois da onda P. Depois o que acontece? Ocorre uma propagação rápida do estímulo elétrico aqui, nesse meio, por uma estrutura chamada feixe de His. Tá? Aqui no meio. Tá? Uma propagação bem rápida e seguida da contração de baixo para cima dos ventrículos. Esse processo de contração é associado a um sinal com essa forma. Ó. Uma inflexãozinha para baixo, outra para cima, outra para baixo e outra e volta então ao normal. Tá? Essa primeira onda aqui é chamada de onda Q, R, S. E esse sinal completo é chamado de complexo QRS. Tá? Qual é a razão desse sinal ter essa forma tão peculiar, né? QRS. Eu vou procurar explicar aqui de uma forma bem simplificada. Quem quiser se detalhar pode procurar um pouquinho mais nos livros de fisiologia. Tá? E a gente pode discutir isso depois em vídeos posteriores. Olha só como é que seria isso. Na verdade, o potencial de ação das células do ventrículo, elas têm uma característica que eu vou desenhar aqui. É o seguinte, é assim. Ela está em zero, né? Vai para cima, cai, né? Aí fica um tempo parado, né? Contraído, né? Aí depois desce de novo e vai para o repouso. E aqui tem o repouso, a volta ao repouso é um pouco mais lenta. Ok? Então, esse é o formato do potencial de ação, né? O que chama potencial de ação, que é a resposta elétrica associada à contração. Então, a resposta elétrica é chamada de potencial de ação. Também assunto para um vídeo futuro. Tá? Bom, só o que acontece é o seguinte, você tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Tá? Por conta da eletricidade, da orientação que estão os eletrodos e da posição dos ventrículos, o que acontece é que na prática, para os eletrodos, é como se um fosse positivo e o outro fosse negativo. Então, os dois ocorrem simultaneamente. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? Será que esses dois ventrículos eles se contraem ao mesmo tempo? O que é que vocês acham? A resposta é não. Um deles, em geral, se contrai antes. O normal é que o ventrículo direito se contraia antes. Por quê? Porque é o seguinte, o ventrículo direito, vocês lembram para onde ele bombeia o sangue? Para o pulmão. E o esquerdo, ele bombeia o sangue para onde? Para onde? Para todos os outros órgãos. Então, qual o ventrículo que tem que ser mais forte? O direito ou o esquerdo? O esquerdo, né, pessoal?
inclusive por necessidade, né? Se ele não é mais forte, ele se torna, porque ele tem que fazer mais esforço, né? Então, o ventrículo direito é mais forte, é mais grosso, é maior e, portanto, ele é mais lento. Então, o ventrículo direito, como ele é menor, ele tem uma contração mais rápida e ele se contrai um pouco antes do esquerdo. Tá? Então, o direito ele se contrai um pouco antes do esquerdo. Né? E logo depois vem o esquerdo. E aí, quando você faz esses eletrodos, pela orientação deles, eles fazem como se fosse a subtração desse menos esse. E, bom, talvez precise de algum esforço para vocês acreditarem, né? Mas quando você faz o efeito subtrativo desse com esse, você chega nessa onda aqui. Então essa é a razão desse batimento. Se acontecesse dos dois serem perfeitamente sincronizados, talvez você nem visse uma onda assim, ou ela não fosse tão grande. Tá? Se, por exemplo, ocorresse por algum motivo, só o ventrículo direito contraísse e o esquerdo não, você não veria isso aqui, você veria algo parecido com essa onda aqui. E isso acontece em algumas doenças. Ok, pessoal? Bom, vamos continuar então. Temos a onda P, o complexo QRS, e agora vamos ver o final. Aqui vocês veem que os dois ventrículos retornam ao repouso. Né? Então, é o que se chama de despolarização, desculpa, de repolarização da onda. Aí o que acontece, pessoal? Será que eles voltam ao repouso ao mesmo tempo? A resposta é também não. Em geral, também tem um efeito subtrativo aqui. E quando isso ocorre, um desce antes e o outro desce depois. E aí acontece o seguinte. Vou apagar aqui para abrir espaço. A subtração daqueles dois dá origem a essa onda lenta. Essa onda lenta, né, que é chamada a onda T. Tá certo? Então, pessoal, esse é o chamado eletrocardiograma. Tá? Tem a onda P, QRS e T. E depois vem, no próximo batimento, a onda P, QRS, T. P, QRS, T e assim por diante. Mas aqui é o sinal elétrico observado em um ciclo. Tá? É o famoso eletrocardiograma. Vamos discutir agora alguns detalhes de nomenclatura. Tá? A primeira, quando a célula está em repouso, nós dizemos que a membrana da célula está polarizada. Quando a contração ocorre em cada célula, nós vamos estudar num vídeo posterior que o que acontece é um fenômeno elétrico na célula que chama de despolarização. Despolarização. Então, essa onda P, ela ocorre por conta da despolarização do átrio. Tá? Depois vem aqui vamos à parte dos ventrículos, né? Vocês viram então que aqui você tinha a onda polarizada, aí quando ocorreu o potencial de ação, aqui nesse período ela está despolarizada. E aí, pessoal, quando ela retorna ao repouso, a gente chama de repolarização. Tá? Então o que acontece? A onda P, ela corresponde à despolarização do átrio, que é o que ocorre quando tem a contração. A repolarização do átrio a gente não consegue ver em geral no ECG, porque ela coincide aqui com a despolarização dos ventrículos. Tá? Bom, depois você tem aqui a despolarização dos ventrículos, que é quando ocorre a contração.
Então, o complexo QRS ele está associado com a despolarização dos ventrículos. E a onda T, ela ocorre quando? Ela é associada à repolarização dos ventrículos. Então, é assim que funciona o eletrocardiograma, e esse aqui é a forma típica do eletrocardiograma típico. Então, pessoal, nós temos aqui um sinal muito usado na medicina e no diagnóstico de muitas doenças do coração, que é o eletrocardiograma. Pode ser difícil de acreditar, mas ele detecta um grande número de doenças do coração. E é uma das histórias de sucesso mais claras, né, de um equipamento médico, o eletrocardiograma. Tá? Nós vamos depois apresentar um vídeo sobre como funciona o eletrocardiograma, como interpretar esse eletrocardiograma. Mas eu só queria discutir rapidamente algumas coisas que o eletrocardiograma pode dizer. Por exemplo, tem gente que tem a taxa cardíaca muito baixa. Por algum motivo, o marca-passo é muito lento, né? E a taxa cardíaca é muito baixa. Nesse caso, pessoal, o que aconteceria com um eletrocardiograma? Né? Vamos supor que aqui é uma batida, é um batimento, e aqui é outro. Tá? O que acontece com a distância entre essas duas ondas P? A onda P é a que dirige todo o coração, né? E é a que dirige o marca-passo. O que acontece com o tempo entre essas duas ondas P? Ele fica maior. E aí você pode observar isso no eletrocardiograma. Né? Essa seria uma arritmia chamada de bradicardia. Né? O sinal do eletrocardiograma é normal, né? Mas você tem, né, um ritmo mais lento, um tempo maior e, portanto, um ritmo mais lento do batimento do coração. Tá? Se for lento demais, então seria uma arritmia chamada de bradicardia. Uma outra arritmia que pode ser detectada é a chamada taquicardia. Não sei se vocês se lembram desse nome. Né? É quando o batimento é rápido demais. Então, pessoal, o que é que vocês acham que acontece quando o batimento é rápido demais? O que acontece com esse intervalo entre uma onda P e a próxima? O que vocês acham? O intervalo fica menor, não é isso? O tempo entre as duas ondas P fica menor, e isso é possível ser observado no eletrocardiograma. Então, esse é mais um exemplo de uma patologia do coração que pode ser detectada pelo eletrocardiograma. E essas são apenas duas arritmias. Na verdade, há um grande número de doenças cardíacas que podem ser detectadas pelo eletrocardiograma. E, de fato, é provavelmente uma das ferramentas mais importantes para a área de cardiologia e para a área de medicina em geral. Por incrível que pareça, a quantidade de patologias que pode ser detectada pelo eletrocardiograma é muito grande. E nós devemos mostrar exemplos de várias arritmias que podem ser detectadas pelo eletrocardiograma em outros vídeos dessa série.